Alô pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental, um canal que foi criado para ser palco de discussões técnicas, onde a pauta ambiental será o centro das nossas atenções. Nesse canal traremos especialistas, empresários, técnicos que compartilharão conosco experiências, conhecimento, visão sobre oportunidades e desafios para um mundo sustentável. Para a nossa primeira entrevista, convidamos o engenheiro Valmir Pedrosa, especialista em gestão de conflitos pelo uso da água e professor da Agência Nacional de Águas, ANA. Espero que vocês apreciem essa conversa e, engenheiro Valmir Pedrosa, agradeço sua presença, disponibilidade e gostaríamos de começar então com o tema gestão de conflitos pelo uso da água e tem muitas delongas, começar com a primeira pergunta, que é: como se define um conflito pela gestão do uso da água? Obrigado, Bruno, pelo convite. É um prazer imenso aqui estar no seu canal e a sua pergunta é muito boa. Então, todo mundo tem uma noção de que conflito pelo uso da água se dá quando a água fica indisponível em qualidade ou em quantidade para qualquer fim. E todo mundo está muito ciente disso. A imprensa usa muito esse tema, né, no dia a dia, mostrando que situações que faltou água em quantidade ou em qualidade. Eu acrescento mais dois tipos de conflito pelo uso da água. Um segundo tipo é quando um setor planeja usar água e divulga isso amplamente, e só o fato de ter uma divulgação de uma obra, de um empreendimento que vai usar água, já causa um monte de conflito, de especulação sobre possíveis impactos, né? E o atendimento às várias normas que cercam a matéria. Então, na verdade, às vezes, a obra nem começou, mas só a menção de uma obra que vai usar água já causa um conflito na sociedade. E um terceiro conflito pelo uso da água se dá por normas divergentes. O Brasil tem muitas normas específicas, ora de meio ambiente, ora de algum setor específico, ora de recursos hídricos, né? E essas normas, de vez em quando, estão em conflito e provoca uma série de problemas que são resolvidos no Poder Judiciário. Então, esses são os três tipos de conflitos que acontecem no Brasil e em qualquer outra parte do mundo. Perfeito, doutor. E tem algum caso que é emblemático no Brasil que você pode citar? A minha escola de gestão de conflitos da água tem sido e foi o Rio São Francisco. O Rio São Francisco é um rio de importância nacional, não só porque atende a muitos estados brasileiros, mas como o Brasil hoje tem um sistema de energia elétrica interligado, né? O Rio São Francisco também participa da oferta de energia elétrica em todo o Brasil. E no Comitê do Rio São Francisco, eu participei de muitas reuniões que eu acho que deram a minha base para falar de conflito. E nesse caso, eu acho que é um rio que tem tudo o que você perguntou, Bruno. É um rio que tem que conciliar a oferta de água para o saneamento, né, para as cidades, tanto a captação de água como a diluição de efluentes. Tem que conciliar isso com o uso da água para irrigação, que é uma vocação da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Tem que conciliar isso com a geração de energia elétrica, com a navegação, com o lazer, com o turismo, com a preservação dos ecossistemas, com uma vazão mínima na foz, com a interação da foz com o oceano, com a preservação dos aspectos de fauna e flora do corpo hídrico, fora outras questões ligadas à religião, às questões espirituais que essa água envolve. Então, o Rio São Francisco é um rio que tem tudo isso que eu comentei para você gerir os recursos hídricos. E nas salas de gestão da crise, da ANA, com a participação do Comitê do Rio São Francisco, né, e de todos os órgãos estaduais envolvidos com o Rio São Francisco, eu acho que é um bom exemplo, né, de sentar numa sala todo mundo, dividir a informação sobre como está o sistema hoje, em termos de vazões, em termos de reservatórios com os volumes armazenados, e o que fazer para que a gente possa conciliar, dentro do possível, todos esses usos, para que a gente possa atravessar as épocas secas do Rio São Francisco. Esse tem sido um grande ensinamento, e eu acho que isso transbordou a Bacia do São Francisco, e hoje todas as bacias brasileiras
que tem grandes problemas, usam essa metodologia, né? Essa metodologia de você reunir as pessoas em torno do Rio São Francisco e aprender como dirimir conflitos com tantos interesses envolvidos. Perfeito. Engenheiro, na prática, como que você consegue diferenciar o que é conflito ou o que é uma simples discussão? O conflito pelo uso da água, ele acontece quando, de fato, né, o usuário se sente prejudicado no seu uso ou quando tem uma ameaça desse uso, né? A discussão pelo uso da água é uma coisa mais ampla, né? Ela é mais fluida na sociedade, porque há muita informação de que o Brasil passa por uma crise hídrica, né? De que há um cenário de clima em mudança que tem afetado as vazões dos rios, que o futuro não vai ser igual ao passado. Então, assim, quando a gente fala de discussão sobre conflito pelo uso da água, é uma coisa mais ampla, né? Mais geral, é uma coisa mais para o alcance de toda a sociedade que tem interesse no tema da água. Quando eu falo de conflito, eu penso muito mais assim na pessoa que está ali na bacia hidrográfica, né, que está na borda do rio, o que depende realmente daquela água, seja para o saneamento, para a irrigação, para o lazer, para o turismo, né, ou mesmo para gerar energia elétrica. Então, eu acho que quando eu penso em pessoas que têm conflito pelo uso da água, eu imagino pessoas que de fato são afetadas por aquele problema. Embora discutir conflito pelo uso da água, né, é um tema que todo o Brasil se interessa, né, e tem muita gente aí disposta a conversar sobre os desafios da boa gestão da água. Doutor, uma pergunta. Primeiro, acrescentando aqui na nossa conversa, né, você escreveu o Manual de Gestão de Conflitos pelo Uso da Água, qual está disponível aos nossos ouvintes. Eu queria fazer uma pergunta, porque você cita uma metodologia de Harvard. Como essa metodologia pode ajudar na gestão de conflito? Esse método de Harvard ele é muito famoso em qualquer cenário que você pense em conflito, não só ambiental, não só de água, né, mas empresarial, na família. Então, isso é um livro que saiu chamado, em língua inglesa, chamado Getting to Yes, em português é Como Conseguir o Sim. É um livro que eu recomendo a qualquer pessoa do seu canal a comprar, é um livro barato, e apresenta as bases para um método para gerir conflitos, em qualquer aspecto. No livro não tem a palavra água, mas esse livro é muito famoso e eu transformei essa metodologia, que é uma metodologia geral, para o caso da água. Esse método, ele apresenta 4 passos, ele é muito prático. O primeiro passo é, em qualquer conflito pelo uso da água, em qualquer reunião, você tem que separar a pessoa do problema. Às vezes, numa reunião, quando alguém está muito nervoso, porque o tema da água deixa a pessoa, de fato, nervosa, ansiosa, né? Amedrontada, então, quando alguém está com essas emoções muito altas, pode, às vezes, ao atacar o problema, também atacar a pessoa. O que é que o método fala quando você quer sentar numa reunião plural, diversa, ouvir muitas pessoas sair com um consenso, é você ser suave com a pessoa, né, ser educada com a pessoa e atacar o problema. Então, separar a pessoa do problema. É um conselho simples de explicar, mas na hora que a pessoa é tomada pela emoção, pode não ser tão fácil cumprir essa norma, mas ela é muito importante. E serve para qualquer tipo de conflito. Na sua família, entre você e o vizinho, numa academia, num clube social, ou numa reunião que o tema é água. O segundo passo é ouvir e perceber a distinção entre interesse e posição. Posição é o que você fala na sua ânsia, na sua preocupação, na sua emoção. E o interesse é aquilo que está por trás do que você disse que quer ser atendido. O que é que você quer de fato? Qual é o seu interesse, né, naquela sua exclamação? Às vezes, a emoção embota um pouco a sua narrativa e às vezes você pode confundir o que a pessoa falou com o que de fato ela quer. Então, o segundo passo é ouvir com muita atenção e perceber o que de fato a pessoa busca ter atendido para que o conflito seja resolvido. O terceiro passo é criatividade e experiência no assunto, ou seja, é você ter de memória um conjunto de opções possíveis
legais, técnicas, normativas, né, de engenharia ou de não engenharia para solucionar um conflito. Por exemplo, às vezes a solução é uma nova adutora, às vezes a solução é tratar o efluente, às vezes a solução é criar uma norma para regular o uso. Então, nem sempre o conflito é resolvido com uma obra de engenharia. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes uma norma para disciplinar o uso é o caso. Então, o terceiro passo são as opções, né? Tudo que você pode imaginar que, trabalhando em conjunto, ajude a dirimir o conflito. O quarto passo é um critério. É você ter essa noção de tudo que você propõe tem um critério técnico, legal, social, econômico justo. Então, se alguém diz assim, Valmir, por que todo mundo tem que participar do conflito? Aí você diria assim, porque a lei brasileira diz que a gestão no Brasil é participativa. Valmir, porque a gente está dizendo aqui que sempre a prioridade é o consumo humano? Porque a lei brasileira fala, né, que no caso de escassez, a prioridade é o consumo humano. Então, cada vez que você propõe uma solução, você tem por trás disso, né, um critério legal, social, né, antropológico para sustentar a sua opinião. Esses são, são os 4 passos, né, que o livro recomenda e sempre são úteis, para o caso da água ou para casos que não são da água. Doutor Valmir, a gente já escutou muito atentamente a sua explicação, nos deu algumas respostas, e eu vou ser mais direto na pergunta. No Brasil, a crise hídrica, né? E se há crise hídrica, quais os setores que tendem a apresentar mais crises? Muito bom, Bruno. Essa pergunta é muito boa. Inclusive para você, né, que é um brasileiro que mora muito tempo fora do Brasil, né, tem muita experiência internacional e certamente você, quando conversa com seus colegas, né, da Europa ou da África, você deve falar sobre o Brasil. Quem vê o Brasil de fora, né, à distância, como uma pessoa de outro continente, deve dizer, mas o Brasil tem muita água. O que é verdade em termos, né, porque a gente, quando pensa o Brasil, coloca nessa conta a bacia amazônica. E a bacia amazônica, como todo mundo sabe, né, responde por 12%, 13%, 14% de toda a oferta de água doce do mundo. Aí, quem olha de fora diz que o Brasil está numa situação confortável. E se você divide, né, essas vazões de todos os rios brasileiros, incluindo o Rio Amazonas, né, pela população brasileira, vai dar uma situação confortável. Agora, o que acontece é que no Brasil é um país muito grande, continental, com situações muito distintas. Então, o Brasil, que também tem a bacia amazônica, também tem o Nordeste brasileiro com semiárido, né? O Brasil também tem uma região no sul do Brasil e no Sudeste, né, que as chuvas são boas, mas elas são erráticas e com grande consumo para a indústria, para as cidades, para a irrigação, para o lazer, para turismo, para a navegação. Então, o Brasil, visto a distância, de longe, por um macronúmero, alguém diria, não, o Brasil tem situação confortável, mas na prática o Brasil tem situações muito dramáticas de conflitos pelos da água. Ora, porque de fato a região é uma região que tem baixa precipitação, né? Poucos volumes precipitados, ora porque é uma região que tem situação mais confortável, mas que vive algum momento crítico de escassez temporário, e também nessa região tem grande intensidade de uso da água, seja para navegação, lazer, turismo, irrigação, indústria ou cidades. Então, o Brasil tem todos os cenários que é possível. Eu acho que uma pessoa que conhece o Brasil bem na parte de água e de gestão pode ministrar cursos de gestão em qualquer parte do mundo, porque o Brasil, eu acho que contém todos os problemas que você pode imaginar na água do mundo estão contidos no Brasil, o que para outros países não é verdade, né? Há países menores, né, de clima temperado, onde as variáveis são muito mais uniformes. O Brasil não. O Brasil é marcado por uma profunda desigualdade regional no critério da água. Sr. Valmir, perfeito. Isso me faz lembrar algumas colocações que realmente no Brasil há distribuição desigual, né, de água. Então, gera-se escassez hídrica. Como que podemos mitigar esse problema? Essa é uma belíssima pergunta, né? E a resposta é que é um conjunto de ações, não é isso? Então, nós temos no Brasil, assim, um sistema de gestão de águas, não é isso? Eu acho que um sistema robusto,
que tem alguns desafios para avançar, como qualquer coisa no Brasil. Agora, nós temos, assim, um programa vigoroso de obras hídricas no Brasil, né? Então, a gente está sempre ampliando adutoras, tratando melhor a água. Agora, no momento especialmente, né, um programa forte de tratamento de efluentes, né? Então, todo esse programa que envolve canais, adutoras, barramentos, ETAs, né? O ETs, né? São favoráveis para o bom conflito. Mas também tem uma parte de norma, porque nem sempre o conflito é resolvido com obras, né? Então, a gente também tem uma norma, uma extensa norma legal no Brasil, ora na parte ambiental, ora na parte setorial de usos, né? As leis que regem a parte de mineração, irrigação, energia elétrica, né? Lazer, turismo, navegação. Então, o Brasil tem uma diversidade gigante de normas e que também são elas que ajudam a gente a disciplinar o consumo. Então, eu acho que esse misto, né? Hora de infraestrutura, hora de normas e gestão, com essa visão do todo na bacia hidrográfica, eu acho que são os elementos para que a gente possa discutir e dirimir conflitos pelo uso da água. Perfeito. Valmir, eu tenho ainda algumas questões, muitas questões aqui. Uma delas trata-se de como que a política pública ou a governança da água pode ser fortalecida. O que se deve ser feito para evitar conflitos pelo uso da água? E se está sendo feito, né, quais as lições que nós aprendemos até agora para evitar esses conflitos no futuro? Muito boa pergunta. O Brasil, a nossa lei de recursos hídricos, né, ela é de 97, então ela tem aí 28 anos, né, então, assim, é um caminho que pode parecer muito, mas é um caminho que tem muito a percorrer. Eu acho que a gente tem questões legais a serem resolvidas, mas eu acho que um ponto importante que eu traria, assim, é uma coisa que tem muito a ver com o seu canal, né, é a divulgação e a capacitação de todos que estão envolvidos nesse tema. Não só quem está em órgão gestor de recursos hídricos, nem só quem está no setor usuário, nem só para quem participa de comitês, né? E nem só para aquelas pessoas que gostam do assunto. Eu acho que todo mundo no Brasil que quer participar merece ter um canal como o seu, né? De informações técnicas, de informações fidedignas, né? Para que a gente, conhecendo mais o assunto, possa opinar com mais segurança, né, e qualidade e afastar da mesa de debate algumas ideias que não são, que não têm bases científicas. E nessa questão eu falaria um ponto, né, que eu acho que é fundamental, o fortalecimento das equipes técnicas dos órgãos estaduais, né, brasileiros que tratam com o tema da água. Esse é um setor muito sensível, porque a gente encontra, às vezes, no Brasil, momentos de avanço, momentos de alguma estabilização, né? E às vezes até um certo regresso, um efeito regressivo, né? Em algumas situações como essa, por uma falta de uma política constante, né? De qualificação das pessoas e permanência das pessoas, né? Com bons salários, boas condições de trabalho para todo mundo do Brasil, lá do sul do Brasil até o extremo norte. Eu acho que isso é um bom caminho para fortalecer a gestão da água no Brasil. Valmir, você falou sobre capacitação, e para as pessoas que queiram aprender mais, queiram se capacitar, quais materiais eles podem buscar ou cursos que eles podem buscar para obter mais informações? Né? Sabemos que você é o professor lá da Agência Nacional de Águas, com um ótimo curso, e você indicaria, para além do seu curso, quais outros materiais? Bruno, essa é uma questão muito que me deu muito prazer, né? Então, no ano de 2004, eu trabalhei intensamente com a equipe da ANA, uma equipe muito qualificada da ANA, a equipe de capacitação. Eles me convidaram para produzir um curso chamado Gestão de Conflitos pelo Uso da Água, para ficar disponível na ANA, né, gratuitamente para todo o Brasil. Então, em 2004, a gente trabalhou duramente para isso, e agora, em 2025, em janeiro, o curso foi disponibilizado. Esse curso, ele contém vídeos que nós preparamos, somam, acho que, 8 vídeos,
Cada vídeo dá 15 minutos, o que dá mais ou menos 2 horas de vídeo. Além disso, no curso da Ana, que você vai colocar aí o link no seu programa, no seu canal, tem lá indicações de livros, indicações de filmes, indicações de documentos técnicos, né, ou pequenos documentários, e especialmente estudos de casos reais, brasileiros e estrangeiros, né, sobre o conflito pelo uso da água. Então, é um material muito rico para que qualquer pessoa, é gratuito, universal, para que qualquer pessoa possa acessar. Então, eu começaria com essa dica, né? Lá vai ter material áudio, de imagens e de filmes, e de livros. Eu acho que é um bom começo aí. E eu peço a você que as pessoas, né, encontrem no seu canal o link para esse curso. Engenheiro Valmir, com certeza eles vão encontrar o link. Será um prazer disponibilizar. Eu acho que o bate-papo foi muito agradável. Eu queria deixar uma pergunta aqui para finalizar esse bate-papo, que é sempre muito rápido. O que você, engenheiro Valmir, pensa sobre os conflitos para o futuro, né? Qual a vossa opinião ou vossa consideração para as novas gerações? Obrigado. Você me fez lembrar de um fato que eu não podia deixar de falar, sabe? Assim, eu leio muito sobre o assunto, eu dedico a minha vida ao tema da água. O tema da água não é uma questão porque eu sou professor, não é porque eu sou obrigado a dar aula, né? Que é por isso que eu estudo, não. É a minha vocação, eu acredito, é onde eu gasto as minhas boas horas do meu dia, é esse tema. O que é que eu aprendi nessa caminhada, né? Eu já vivi muito no ambiente de comitê, então é muito comum no ambiente de comitê, outros ambientes, né, isso, alguém apontar a mão para outra pessoa, né, dizendo que essa pessoa está com a visão equivocada e o meu lado é o certo, né? Então, há uma tentativa, às vezes, de passar uma linha e quem está comigo está do lado certo, quem está do outro lado está do lado errado, né? Então, quem está comigo está afim da preservação, do bom controle, quem não está comigo está afim do que não é bom. E não é assim. Se a gente estuda conflitos, não só pelo da água, né? Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, né? Em geral, fora algum caso, né, algum caso muito raro, todo mundo tem boas razões para pedir um pouco de água, para qualquer setor, né? Então, numa reunião que você senta para discutir a água, todo mundo tem o direito, né, de pedir um pouco de água, para qualquer uso, né? A lei brasileira não faz distinção em uso, né? Qualquer uso tem a mesma prioridade, exceto no caso de escassez hídrica, a prioridade é para as cidades. Então, não é para a pessoa achar que quem está comigo, né, está do lado certo. Não. Na verdade, o conflito pelo uso da água exige essa visão mais ampla, né? As pessoas, né, isso não tem um lado certo, um lado errado, né? Isso em geral, a menos que tenha alguém cometendo alguma coisa em desacordo com a lei, né? Na verdade, o que existe é um ambiente coletivo, diverso, né, onde cada um está ali para dizer o seu problema e que merece e tem direito a um pouco de água para a sua atividade. E, na verdade, a dificuldade, né, é porque são muitas pessoas, muito diversas, né, muitos usos, muitas características que dificultam o consenso. Mas isso é típico do setor. O setor tem essa dificuldade mesmo, porque é complexo, é difícil, né? Às vezes você está lutando numa reunião por causa de uma seca severa, de repente chove enormemente daqui a 15 dias e tudo muda. Eu já vi muito isso acontecer. Reuniões tensas, porque a água está escassa, daqui a 20 dias acontece uma tremenda chuva e tudo mudou. Então, o que é que eu tento passar com mensagem final, né? Então, é tentar se afastar dessa ideia do certo e do errado, né? Tem um lado certo e um lado errado, tentar entrar na ideia de que todo mundo tem o direito a consumir um pouco de água, né? Mas não pega para todo mundo. Então, o que é necessário? Acordos, né? Já que todo mundo quer água, mas não há para todo mundo água, naquele momento, naquele ponto, acordos. Acordos que visem criar um consenso, que visem atravessar essa fase mais crítica. Eu acho que o acordo é um acordo, né, entre as partes, onde você ajuda a redigi-la, é o caminho natural para resolver conflitos pelo uso da água. Engenheiro Valmir, eu também estou de acordo que o diálogo
é primordial para qualquer tentativa de resolução de problemas. O nosso tempo é escasso, né? A gente já vai... Gostaria de ter a oportunidade no futuro de conversar novamente, porque é um tema muito... traz um problema, uma problemática tão grande no cenário nacional, no cenário internacional. É uma preocupação não só do Brasil. Não tivemos oportunidade de falar sobre conflitos internacionais, mas eu creio que quem nos assiste pode procurar. Já existem também conflitos internacionais pelo uso da água, mas foi uma conversa, um bate-papo enriquecedor. Gostaria de contar com a presença no futuro do engenheiro Valmir. E, para finalizar, já disse que, olha, já terminamos, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro, seu manual, rapidamente. Depois eu vou deixar no link como acessar, como encontrar, mas eu acho que pela riqueza dessa entrevista faz todo sentido divulgar o seu trabalho e falar para a gente pelo menos 2 a 3 minutos, o tempo que for necessário para divulgar esse belíssimo trabalho. Obrigado, Bruno. Obrigado por suas palavras. Obrigado pela sua gentileza. Então, eu vou aproveitar para falar de 2 livros, né? Quando, no ano de 2021, a gente via a pandemia, a turma da ANA, né, me convidou para ministrar um curso de gestão de conflitos pela água para os comitês de bacias de águas federais. Bacia do Rio Doce, Bacia do Paraíba do Sul, Bacia do Rio Grande, fronteira de São Paulo com Minas Gerais, Bacia do Rio Paranapanema, fronteira de São Paulo com o Paraná, Bacia do Rio São Francisco, Bacia do Rio Amazonas, Bacia do Rio Piranha-Sul. Então, foi uma grande experiência. Nós realizamos 12 edições desse curso. Como era na pandemia, foi toda virtual, mas foram 12. Para dar suporte a esse curso, eu preparei um livro chamado Construindo Consensos pelo Uso da Água. Esse livro também vai estar no seu link aí. Então, é o livro que eu usei para ministrar esses cursos para a ANA. Cada curso tinha 8 encontros, cada encontro 2 horas, então eram 16 horas de encontros com cada comitê. Foi muito rico. Eu aprendi muito porque eu ouvi gente do Brasil inteiro falar sobre seus casos específicos da água. Mas também vivemos um momento de muita informação, como você falou inicialmente, né? Então, passado isso, eu pensei em fazer um livro mais curto, com perguntas e respostas. É esse que você mencionou do manual. Me ocorreu essa ideia, então eu elaborei inicialmente 30 perguntas, e depois eu fui juntando, eliminando, e ao final ficaram 17 perguntas. E eu passei a responder. Então, esse manual que você falou, eu lancei esse ano agora, em 2025, consta de quê? É um documento simples, né, curto, onde eu respondo 17 perguntas sobre conflitos pelo uso da água. Naquela ideia de que está todo mundo muito ocupado, né, a turma está com pouco tempo, porque há muita coisa a fazer, muita distração também, e eu fiz esse documento. Então, eu queria dizer a você e à turma do seu canal que tanto o livro que eu preparei para o curso da ANA, como esse manual, está à disposição de vocês gratuitamente, de amplo e acesso restrito. E agradeço a você a sua gentileza de ter me convidado e também o seu trabalho. Sei que você é uma pessoa que tem ampla experiência no tema da água, no Brasil e fora do Brasil, mora fora do Brasil há muitos anos, né? Então, seria capaz de narrar casos do continente europeu, do continente africano, né? Ou até da Oceania ou da Ásia, e também brasileiro. Então, parabéns aí por você trabalhar tanto e, além disso, né, ter o seu canal aí para divulgar o tema da água. Estou muito feliz de ter contribuído com o seu trabalho. Obrigado, Bruno. Engenheiro Valmir, muito obrigado pelas palavras. Eu quero agradecer demais, porque me deu uma perspectiva diferente sobre a questão da crise hídrica. Conhecimentos que a gente lê, mas não escuta na prática, como foi transmitido aqui, né? Com transparência, com clareza nas palavras. É algo que eu achei muito bom.
Mais uma vez eu agradeço sua presença e com certeza eu terei o maior prazer em divulgar todos os links e desejo sucesso ao engenheiro e que continue esse belíssimo trabalho em prol da água, né? Da disponibilidade hídrica às pessoas, que eu acho muito importante. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, meu caro.